Ei, gente, vamos juntos então estudar mais uma lição? Bora! Vocês se lembram qual foi a última que a gente estudou? Muito bem, José do Egito. E no final do último vídeo, a gente viu que a família de José foi morar com ele lá no Egito. Foi pai, madrasta, irmão, cunhada, sobrinho, todo mundo. E conforme o tempo ia passando, a família ia crescendo e aumentando, né? Até porque isso era uma promessa de Deus, uma aliança feita lá atrás com Abraão, certo? E assim eles se tornaram um povo, o povo hebreu. Essa descendência de José e os irmãos se tornaram esse povo. E viviam lá no Egito. Só que o tempo passou mais ainda, passou bastante tempo. E o faraó da vez já não se lembrava mais de quem tinha sido José e o que ele tinha feito de tão importante. E começou a se incomodar com aquela galera ali. Pois é, afinal, eles eram muito numerosos e fortes. Então, ele ficou com algum medo de alguma rebeldia, sei lá. Então, teve uma ideia, nada legal. Gente, vocês têm noção de como é viver numa escravidão? Não, né? Pois é, mas infelizmente essa foi a ideia do faraó. E assim ele fez do povo hebreu escravo. Mas em meio à exploração e à crueldade, o povo não parava de crescer. E isso começou a irritar mais ainda o faraó, até que ele veio com uma outra ideia para resolver o problema, de forma muito covarde. Ele fez um decreto de que, a partir daquela data, todo bebê hebreu, menino que nascesse, seria morto. Pois é, seria assassinado pelos egípcios. Uma hebreia passava a gravidez morrendo de medo daquele bebê ser um menino, porque se fosse menino poderia viver, se fosse um menino não poderia. Na verdade sabemos que isso é um plano do inimigo, a fim de tentar eliminar o povo de Deus. Afinal, de uma das tribos daquele povo é que mais pra frente viria o Messias, certo? E uma família da tribo de Levi, num desespero, teve uma atitude. Primeiro, eles tiveram um bebezinho, era um menino. Eles começaram escondendo aquele menino, só que não dava para fazer isso por muito tempo. Então a mãe, que se chamava Joquebede, já sabem de quem eu tô falando? Pois é. A mãe fez um cestinho, colocou o bebezinho dela no cestinho, chamou a filhinha dela, Miriam, colocou aquele cestinho no rio Nilo e falou para ela assim: olha, você tem que observar aonde esse cestinho vai parar, para onde que o rio vai levar esse neném, e na esperança, na fé de que aquele bebê tivesse um destino melhor do que ser morto pelos egípcios. E assim Miriam faz, conforme o rio vai levando o cestinho, ela vai indo ver onde ele vai parar, até que ele é encontrado por ninguém mais, ninguém menos que a filha do faraó. Nessa hora, a gente pode ficar com um certo nervoso, né? Nada. Ela se encantou por aquela criança e decidiu adotá-lo. Sim. Então, Miriam, mais que depressa, se apresentou e perguntou se ela não tinha interesse em ter uma pessoa ajudando ela, que pudesse cuidar do bebê, dar de mamar. A princesa aceita e assim ela chama a própria mãe deles. E sim, Moisés, que é o nosso protagonista hoje, é cuidado nesses primeiros momentos de vida pela própria família, até que chega o dia que ele vai para o palácio crescer como um príncipe. Ele cresce tendo a alimentação de um príncipe, o conforto de um príncipe, as responsabilidades de um príncipe, tudo. Aí ele cresce, né, vira um príncipe egípcio, e num belo dia ele presencia uma cena que, infelizmente, não era rara. E ele vê um egípcio tratando com muita violência um hebreu. Ele não aguenta e mata aquele egípcio. Olha para os lados, acha que ninguém viu, esconde aquele corpo na areia e tudo certo, a vida que segue. Só que aí ele vai tentar apaziguar uma outra briga, né? E aí uma dessas pessoas vão e falam para ele: mas você tá com essa autoridade de príncipe aí, mas vai fazer o que com a gente? Igual você fez com aquele egípcio?
E assim ele é descoberto, o faraó fica muito bravo, quer matar Moisés e ele tem que fugir. Pois é. E aí, quando ele foge, ele chega numa terra chamada Midian. E lá, ele chega totalmente desnorteado, sem saber o que fazer, e ele presencia uma cena, que são algumas mulheres com um rebanho, tentando dar água para os animaizinhos delas. Só que tinha uns caras muito chatos lá, sabe? Que estavam perturbando a vida delas, não estavam deixando elas pegarem água. Aí Moisés chega, coloca aqueles caras lá para correr e elas conseguem finalmente pegar água e dar pro rebanho delas. Vão embora, contam pro pai delas o que aconteceu. O pai delas era um sacerdote daquela terra e se chamava Jetro. E ele fica grato, manda chamar Moisés, acaba que Moisés fica vivendo ali com eles, casa com uma das filhas dele, a Zípora, e passa a cuidar do rebanho do sogro. Pois é, passa a ter uma vida totalmente diferente da que ele conhecia, né? Ele era de um povo de escravo, foi criado como príncipe e agora estava pastoreando o rebanho do sogro. E a vida ia muito tranquila até que... Ele teve filhos, tá? Só falando isso. Até que ele vai para o Monte Horebe um dia com um rebanho e lá ele tem um encontro com Deus. Deus fala com Moisés através de uma sarça pegando fogo, mas o fogo não consumia a sarça. Pois é. E aí Deus fala com Moisés que ouviu o clamor do povo dele, do povo hebreu, e decidiu livrar aquele povo da mão pesada dos egípcios. Os egípcios já tinham passado do limite e ele ia libertar o povo. E ia libertar através de Moisés. Aí Moisés fica tipo, hã? Através de quem? De mim? Ah, acho que você errou aí, né? Errou, né? E aí Deus fica, não, errei não. E ele fica, errou sim. Deus fica, não, não vou, você vai. Fica aquela situação. Ele fala para Moisés que ele vai libertar o povo e ele vai entregar para o povo as terras de Canaã. Olha, as terras lá de Jacó, dos antepassados deles. De Jacó, de José, lá daquelas outras histórias anteriores. E claro que não seria fácil, até porque já tinham povos vivendo naquelas terras e não seria fácil em relação ao faraó. Deus fala para Moisés que endureceria o coração do faraó, não seria nada simples, mas que Moisés não precisaria se preocupar, porque ele estava com Moisés. Ele até fala, mas aí o que eu vou falar lá pro faraó, pro pessoal? Como assim? Você fala que o eu sou te mandou. E Moisés ainda fica naquela, olha, tem problema de fala. Tem problema de fala, Moisés tinha mesmo. E aí Deus fala, mas você não é irmão do Arão? Sim, além de uma irmãzinha, Moisés também tinha um irmão. Seu irmão da... então eu vou avisar Arão aqui, você vai lá no deserto, encontra com ele, que ele vai falar por mim e por você. E aí Moisés ainda fica nessa, e aí Deus prova para ele do poder dele. Moisés carregava um cajado, né? E Deus fala assim, joga seu cajado no chão. Ele joga no chão, aquele cajado vira uma cobra. Aí Moisés fica meio com medo, né? Quem não? E aí Deus fala, vai, pega na cauda dessa cobra. E aí ele vai, né? Pega e ela vira um cajado novamente. E aí Deus fala, coloca sua mão por dentro da sua roupa. E aí Moisés vai, coloca a mão por dentro da roupa dele. Quando ele tira a mão dele tá cheia de lepra. E, gente, naquela época ter lepra era assim, não tinha o que fazer, não tinha tratamento. E as pessoas ficavam, sabe, com pavor daquilo. Ele era totalmente excluído da sociedade pra morrer. E aí ele fica, caramba, tô com lepra. Aí Deus fala, não, coloca de novo a mão dentro da sua roupa, ele coloca, e quando ele tira, a lepra passou, que alívio, né? Pois é. E assim, Deus fala para Moisés que ele iria libertar o povo do Egito através dele. E, ok, Moisés vai, fala com o sogro, se despede e vai encontrar o irmão no deserto. Quando ele encontra Arão, ele conta para Arão como foi esse encontro, o que vai, tipo assim, nós vamos libertar o povo. Arão vai, leva ele até o povo hebreu, eles contam pro povo a boa notícia de que Deus ouviu o clamor deles.
e iria usar alguém para libertá-los. Eles mostram, né, Moisés mostra o cajado virando cobra, a mão da lepra, e as pessoas creram nele, ficaram, né, se encheram de esperança. E que lindo, só que não, ainda tem muito para rolar, né? O que acontece aqui, falou com o povo? Beleza, agora só tinha que falar com o faraó. E Deus mesmo tinha avisado que endureceria o coração do faraó. Então, o trabalho duro vem no próximo vídeo, o Léo vai contar pra vocês. Então não perca, hein, galera? Fica aí e assiste tudo até o final. Beijo, tchau, fiquem com Deus. E aí, galerinha, como é que vocês estão? Chique? Ó, tá na hora da gente continuar a história aqui do Êxodo, que já começou aí com a Lara, até a parte em que Deus fala com Moisés, né, através da sarça ardente. Show de bola, gente! Moisés e Arão partem lá para falar com o faraó, a fim de pedirem para liberar o povo. E uma coisa interessante é que Deus endureceu o coração de faraó. Olha só o que está escrito na Bíblia. Eu, porém, endurecerei o coração de faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Tá, aí já vê um negócio que a gente talvez para pensar, cara, por que Deus quis endurecer o coração de faraó? Peraí, não faz sentido isso. Deus quer que o povo seja liberto e ao mesmo tempo endurece o coração de faraó? Por quê? Vamos lá. Gente, Deus queria mostrar aos egípcios, ao faraó, mas principalmente para o seu povo, que ele era o Deus soberano, o Deus real, o verdadeiro. O povo de Israel tinha passado mais de 400 anos no Egito. Então, com certeza, eles já tinham sido influenciados pela pela religiosidade do povo do Egito, né, pelos deuses e tudo mais. Então Deus tinha que mostrar para esse povo que Deus é o Deus verdadeiro e que obviamente ele também estava acima dos deuses do Egito. E Deus revela o seu poder sobre os deuses do Egito através das 10 pragas. Deus ordenou que Moisés dissesse a Faraó para que ele libertasse o povo dele, para que eles o sirvam. Porém, Faraó, com o coração endurecido, falou: não! E então vieram as pragas e a gente consegue já tirar algumas lições com essas pragas. A primeira praga, gente, foi no rio Nilo. O rio Nilo, gente, era uma divindade dos egípcios. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Era uma divindade dos egípcios. E aí Deus transformou, através de Moisés, através de Moisés, Deus transformou o rio Nilo todo em sangue, e com isso os peixes morreram, o rio ficou mal cheiroso, nojento e impróprio para beber. Então, a partir já de cara, Deus já mostrou que ele está acima da divindade do Nilo. Logo em seguida veio a segunda praga, que foi a das rãs, né? E por que? E aí, tipo assim, e teve rã para tudo quanto é lado. E tinha rã no quarto, tinha rã na cozinha, tinha rã na sala, tinha rã pulando em você, e ficou para tudo quanto é lado. E o que acontece, gente? Existia uma deusa, o nome dela era Heket. E essa deusa, ela tinha o formato dela, a cabeça dela era um formato de rã. Cabeça de rã, né? No formato. E com isso Deus mostrou que ele era o único digno de ser adorado. Aqui vale um ressalto que as rãs incomodaram tanto o faraó que ele chegou a falar que libertaria o povo se as rãs morressem. E aí Moisés ora e todas as rãs morrem e se ajuntam as rãs lá em vários montões de rãs. Fala até que fica bem mal cheiroso o local. Mas Faraó, quando viu que as rãs foram embora, ele endureceu o coração de novo e não libertou o povo. A terceira praga, Deus mostra que ele também é superior aos magos. A terceira praga foi piolhos, né? Piolho, piolho. E
ficou piolho em tudo quanto é lugar, nos animais, nas pessoas, e onde você vê tinha piolho, que é um negócio que incomoda demais. E o que acontece? Deus mostrou que ele é superior aos magos, por quê? Nas duas primeiras pragas, a palavra de Deus fala que os magos conseguiram reproduzir. Através de ciências ocultas, eles conseguiram transformar água em sangue e rã. Não sei como, mas rã. Ou a rã sair da água, alguma coisa assim. E os magos admitiram que de fato tinha o dedo de Deus nisso daí, o Deus de Moisés, que fez isso, porque eles não conseguiram reproduzir. Quarta, quinta e sexta praga, Deus já demonstra o cuidado dele para com o seu povo. As pragas foram moscas, né? Então você imagina lotar de mosca. A quarta praga foi mosca. Nossa, você imagina... Eu não gosto de mosca, eu odeio mosca, então você imagina um monte de mosca, tudo cotelado, né? A quinta praga foi peste nos animais, então os animais morreram, vários rebanhos começaram a morrer dos egípcios. E úlceras, começou a sair um monte de machucado do pessoal e tudo mais. Isso aí, assim, gente, foi acontecendo depois que aconteceu o outro, depois que aconteceu o outro. Tô aqui porque a gente tem que correr um pouquinho. Mas, em compensação, gente, com o povo de Deus, o povo de Israel, nada acontecia. Eles não pegaram piolho, a peste não afetou os animais deles e também não tiveram úlceras. E apesar disso tudo ter acontecido, o faraó sempre falava que não ia libertar o povo. E essa separação serviu para mostrar que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro e o Deus dos egípcios era o Deus falso, eram os deuses falsos. E que Deus amava e cuidava do seu povo. A sétima, a oitava e nona praga, a sétima foi chuva de granizos, que acabou com a plantação do povo egípcio. E aí o que aconteceu? Logo depois veio os gafanhotos, ou seja, o que sobrou da plantação, os gafanhotos vieram e comeram tudo. E depois veio também a nona praga, que foi... trevas. Cadê? E com as trevas nada podia se ver. A palavra de Deus fala que as pessoas não puderam nem sair de casa porque era tudo escuro, estava tudo muito escuro e nada podia se ver. Beleza, gente? Continua sendo apenas com o povo egípcio. O povo de Israel não sofreu nada disso. E, gente, com a sétima, oitava e nona praga, Deus mostra que ele é soberano e senhor sobre o céu, a terra, ele que é o dono de tudo. Não existe um Deus sol, um Deus que cuida das trevas, um Deus do vento. Não, só existe um Deus que cuida de todas as coisas. Até que chegamos agora na décima praga, que foi a morte dos primogênitos. É hora de libertar o povo. Um pouco antes da décima praga, Deus ordena que o povo sacrifique um cordeiro e com o sangue dele eles passem nas portas, nas laterais da porta e na parte de cima da porta, né? Porque o que acontece? Vai vir a morte, vai passar no lugar lá, e onde tiver sangue do cordeiro, ele não vai passar, e onde não tiver, vai haver a morte do primogênito, seja ele do mais alto oficial, seja ele do faraó, seja ele filho de um escravo, seja ele até mesmo um animal. Até os animais, o primogênito dos animais também morreram. Porém, olha só que interessante, hein, gente? Eles foram salvos dessa morte por causa do sangue do cordeiro. Opa! Ser salvo pelo sangue do cordeiro. Tic-tic-tic. Pois é, gente. Já tem tudo a ver lá com Jesus. E reparem, gente, que igual eu estava falando que até então o povo de Israel não estava sofrendo as pragas, essa décima praga eles não estavam isentos. Foi necessário o sangue do cordeiro para que eles pudessem ser salvos da décima praga, entenderam? Então, se caso algum israelita não passasse esse sangue
nas portas e tudo mais, também ia morrer o primogênito deles. E aí, gente, esse sacrifício, Deus ordenou que acontecesse todo ano, para que o povo se lembrasse do que Deus fez para eles, libertando eles do povo do Egito, através de grandes feitos e maravilhas. E essa cerimônia ele mandou chamar de Páscoa. Opa, Páscoa, papapá. É bem semelhante à nossa Páscoa, tem algumas diferenças, mas a ideia é mais ou menos a mesma, tá? E aí, gente, aconteceu a 10ª praga, morreu o primogênito de todo mundo que não tinha o sangue do cordeiro na porta, inclusive o filho do faraó, o filho do escravo, e houve grande choro no Egito, porque não existia uma casa que não houvesse um morto. E aí faraó, né, depois dessa praga, ele de fato libera o povo, que era, a palavra de Deus falam que eram 600 mil homens, mulheres e crianças não eram contados, então devia ser talvez umas 2 milhões de pessoas. Cara, 2 milhões de pessoas, gente, Volta Redonda deve ter 200 mil, 300 mil habitantes, então você imagina 2 milhões de pessoas, gente pra caramba. Beleza, o povo foi, só que o faraó se arrependeu de ter liberado eles, Deus endureceu o coração dele de novo, e ele resolve ir atrás do povo. Enquanto o povo, quando eles estão diante do Mar Vermelho, o povo começa a reclamar com Moisés, falando assim, pô, maneiro, hein, ô Moisés, você tirou a gente lá do Egito, onde a gente tinha comida e tudo mais, agora a gente vai morrer aqui no deserto. Nossa, ó, parabéns pra você. E aí Moisés fala, cara, calma, Deus vai lutar por nós. E aí Deus ordena Moisés a colocar o cajado no mar. O mar abre no meio e eles passam a seco no meio do mar. Fala que tinha uma coluna de água à direita, uma coluna de água à esquerda. E eles passam a seco no meio, né? E quando o exército egípcio passa, o povo de Israel já tinha passado. E aí o mar fecha e mata todos do exército, inclusive o faraó e tudo mais, morre todo mundo mesmo. E aí, gente, Moisés conduz o povo no deserto durante 40 anos. E durante esses 40 anos aconteceram muitas coisas, eu só vou citar aqui alguma delas, se você quiser, você pode ler lá em Êxodo. Teve os hebreus no Monte Sinai e os 10 mandamentos. Teve também o bezerro de ouro e as novas tábuas dos 10 mandamentos. Moisés edifica o tabernáculo e constrói a Arca da Aliança, a instituição do sacerdócio a serviço do altar, as festas judaicas de preceito, o castigo aos que desobedeceram a lei e a legislação mosaica. Mas por que os 40 anos? O povo ele teve que ficar 40 anos como um castigo, porque a distância de onde eles estavam até a Terra Prometida era muito menor do que 40 anos. Foi um castigo mesmo. Então, por que esses 40 anos? O que aconteceu? Quando eles chegaram perto da Terra Prometida, Moisés manda 12 pessoas, 12 espias, para espiar o local lá, né? E era um de cada tribo. E aí, beleza. E aí os espias voltam com medo, né? Porque eles falam que não dá para encarar aquela terra, porque aquela terra era terra de gigantes. Porém, 2 pessoas discordaram dos espias, que foi Oséias e Caleb. E não é. Esse Oséias não é o Oséias que escreveu o livro da Bíblia Oséias, tá? Esse Oséias ele teve um nome mudado para um nome bastante conhecido de vocês, que é Josué. Isso aí. Antes de Josué se chamar Josué, ele se chamava Oséias, porque Oséias significa salvação e Josué, Deus é salvação. E aí, por causa de que os espias, né, ficaram com medo, falando que era impossível entrar naquela terra, Deus fez eles ficarem 40 anos no deserto. Porém, né, Deus cuidou deles, ensinou, proveu alimento, o maná do céu e tudo mais. E durante esse tempo, uma geração inteira morreu, inclusive os espias, exceto Josué e Caleb. E sob a liderança de Josué que o povo entrou na Terra Prometida, que Deus havia prometido para Abraão lá atrás. E Josué, gente, ele foi um grande líder político, militar por quê?
aquela música. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear, pois Jericó chegou ao fim. Ei! Cara, essa música é legal. É só que muito mais um líder político. Não! Político. Só que muito mais um líder espiritual, que levou o povo a reconhecer que Deus havia cumprido todas as suas promessas. E também levou o povo a uma escolha sábia, que é servir e obedecer a Deus. Lá em Josué 24, finalzinho do livro dele, está escrito: disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Então é isso aí, pessoal, eles conseguiram chegar. E o que a gente pode tirar? Qual é o tipo de Cristo que a gente consegue ver em Moisés? Moisés é um homem que recebeu uma missão de tirar o povo que estava aí escravo e conduzi-los rumo à terra prometida. Assim como Jesus nos livrou da escravidão do pecado para nos conduzir à terra prometida, que é o céu. E gostaria que você também tivesse isso em mente e pudesse orar a Deus e agradecer. Talvez, não sei qual foi a última vez que você orou a Deus agradecendo pela salvação que Ele te deu. Então pense nisso e que Deus te abençoe. Espero que vocês tenham compreendido a lição. Até a próxima EBD da quarentena. Na verdade, eu tô torcendo para isso acabar, tá, gente? Show? Um abraço!